Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. 1920. Império Otomano e nações aliadas da Primeira Guerra Mundial assinam um tratado de paz. O Império Otomano, aliado da Alemanha durante a Primeira Guerra Mundial, assina em 10 de agosto de 1920 a paz em Sèvres. Os aliados impõem um desmembramento do Império Otomano, cujo território fica reduzido à Anatólia, ou Península da Anatólia, uma região do extremo oeste da Ásia que corresponde hoje à porção asiática da Turquia, em oposição à porção europeia, a Trácia. A Grécia, ontem a costa do Mar Egeu, a Armênia e o Kurdistão, obtêm o direito à independência, e as províncias árabes são colocadas sob mandatos britânicos e franceses. Nacionalistas turcos, comandados por Mustafa Kemal Atatürk, rejeitaram esse tratado. O tratado seria revisto em Lausanne, Suíça, em 1923. O período final do Império Otomano aconteceu durante a Segunda Era Constitucional do Império Otomano, durante a Primeira Guerra Mundial, na região do Oriente Médio. A batalha aconteceu entre as forças aliadas formadas pela Grã-Bretanha, França e Rússia e as forças centrais, formada basicamente pelo Império Otomano. O Império Otomano foi bem sucedido no início da guerra. Os aliados foram derrotados nas batalhas de Galípoli, Iraque e nos Balcãs. No entanto, alguns territórios anteriormente perdidos foram reconquistados. A Revolução Russa também foi um fator favorável para a reconquista dos territórios otomanos. Em Trabzon e Erzurum, as ofensivas incessantes dos ingleses mostraram-se decisivas e o Império Otomano acabou sendo derrotado em 1917. As tropas aliadas vitoriosas, lideradas pelo general inglês Edmond Allenby, com apoio das revoltas árabes e assistência da recém-declarada República da Armênia, anexaram territórios otomanos. O Tratado de Sèvres pôs fim ao Império Otomano. Esse tratado mostrou-se duro demais e impraticável, o que despertou a ação dos nacionalistas turcos, que se negaram a aceitá-lo, passando a defender a independência da Turquia. Em resposta a tal partilha, surge a figura do mito nacional Mustafa Kemal Pasha, logo renomeado Atatürk, pai dos turcos, mobilizando o nacionalismo turco e reorganizando parte do extinto exército otomano na Anatólia. Vitorioso na luta da independência, que resultou na expulsão das forças aliadas, Atatürk funda a República da Turquia em 1922, tornando-se seu primeiro presidente. Muda o nome de Constantinopla para Istambul e transfere a capital para Ankara, no centro do país, além de extinguir os vestígios do sultanato otomano ao exilar o último sultão. O Tratado de Lausanne, de 1923, reconheceu a Turquia em suas atuais fronteiras. Atatürk implantou reformas radicais no país. Tornou a Turquia um país secular, unificou o sistema educacional e fez com que o turco passasse a ser ensinado no alfabeto latino em vez do persa árabe, com o intuito de se alfabetizar a maioria da população. Baniu o uso do véu feminino nas universidades e em locais públicos e concedeu às mulheres direitos civis iguais aos homens. Aboliu os trajes típicos que expressavam a hierarquia religiosa e social dos cidadãos. Para Atatürk, o fato de a Europa cristã ter tido sua superestrutura, leis, escolas, comércio, drasticamente alterada por eventos como o Renascimento, o Iluminismo e a Revolução Francesa,
Estabeleceu a diferença com o mundo islâmico, que preservara suas próprias estruturas, em que a religião ainda determinava o funcionamento da sociedade e se constituiu na causa real do fim do Império Otomano. O fato de tais reformas terem ocorrido muito rapidamente e sem consultas maiores aos líderes das antigas estruturas causou e ainda causa certa tensão entre uma sociedade mais modernizada, visível nos grandes centros urbanos, e outra mais apegada aos antigos costumes, no interior e em povoados afastados, que não as absorveram por completo. Cerca de 85% dos atuais 70 milhões de habitantes do país são turcos étnicos. 97% islâmicos, sunitas em sua maioria, 4 milhões e meio vivem na capital Ankara e cerca de 12 milhões vivem no coração cultural e econômico do país, na área metropolitana de Istambul. Cerca de 12 milhões de turcos vivem fora do país, 3 milhões só na Alemanha. Persistem ainda 3 fontes de tensões internacionais: o conflito com a Grécia pelo Chipre, as rebeliões da minoria curda por autonomia no sudeste do país e o reconhecimento turco do genocídio armênio ao fim da Primeira Guerra Mundial, quando 1,5 milhão de armênios, que chegaram a compor 25% da população otomana, foram massacrados ou deportados. Hoje na História é uma produção de Opera Mundi baseada na obra de Max Altman, com locução de José Igor e edição de Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Fortaleça a imprensa independente. Acesse www.operamundi.com.br/apoio. São muitas opções. Você também pode fazer um Pix usando a chave apoie@operamundi.com.br. Obrigada!